Bom, então vamos lá, né, para a gente fazer agora a questão 6. Em relação ao processo legislativo dos instrumentos orçamentários, é correto afirmar. Gente, lembrar que o orçamento ele é aprovado por lei ordinária. Só que essa lei ordinária, ela passa por um processo legislativo, ou seja, um processo de aprovação diferente das demais leis ordinárias. Ela tem algumas regras que, inclusive, né, estão lá no artigo 166 da CF, né, uma das principais diferenças do processo legislativo para aprovação dos instrumentos orçamentários. Quando eu falo instrumentos orçamentários, eu estou falando PPA, LDO e LOA. Então, vamos analisar a questão 6 para identificar aí qual a resposta correta. Então, lá, o presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação no projeto de lei orçamentária, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Gente, está certinho, né? É cópia fiel do que está na Constituição Federal. Lembrar que quem elabora o projeto de lei orçamentária é o presidente da República, e ele envia o projeto de lei ao Congresso Nacional por mensagem. É uma mensagem que envia esse projeto de lei. E aí, depois que ele envia o projeto de lei, ele pode modificar esse projeto de lei? Pode. Mesmo depois que ele já mandou essa mensagem, ele pode modificar o projeto de lei. Só que existe um prazo, que é enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Por quê? Porque quando esse projeto é encaminhado para o Poder Legislativo, ele tem que, antes de ser votado, ele tem que receber um parecer da Comissão Mista de Orçamento. Essa comissão é uma comissão que dá um parecer. Só que ela dá um parecer por parte. E aí, se o governo quiser propor uma mudança, mandar uma mensagem retificadora, como é chamada essa mensagem, né, quando é para alterar, ele manda mensagem e ele só pode mandar mensagem, essa mensagem só pode ser aceita enquanto a parte que ele pretende modificar ainda não foi votada, ainda não foi iniciada a votação pela essa comissão mista de orçamento. Então a questão está certinha, a letra A, a opção está certinha, é o gabarito da questão. Vamos analisar as demais opções, eu só vou sair aqui da tela para facilitar a visualização de vocês. Caberá uma comissão mista temporária de senadores e deputados examinar e emitir parecer sobre a lei orçamentária. Gente, não é temporária, né? A comissão mista de orçamento, ela é permanente. Lembrar que a comissão ela pode ser temporária ou permanente. No caso da comissão de orçamento, né, que está lá no artigo 166, é comissão permanente. E lembrar da Constituição. E sempre lembrando que essa comissão ela tem que realmente emitir parecer, né, sobre projetos de lei orçamentária. Examinar e emitir um parecer. Lembrar que também existe comissão de orçamento em todos os parlamentos. É obrigação de todos os parlamentos instituir uma comissão de orçamento e sempre vai ser uma comissão permanente. Ok? Então o erro está aí. As emendas propostas pelos parlamentares e pelo chefe do Poder Executivo ao projeto de lei orçamentária serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer apreciada na forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Está tudo certo, quase tudo, porque emendas elas só podem ser apresentadas pelos parlamentares, não pelo chefe do Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo não apresenta emendas, ele apresenta modificações, como a gente visualizou na correção da letra A. Quem apresenta emendas são os parlamentares. E o restante da questão está corretíssima, tá bom? Vamos lá, vamos para D. Vamos analisar agora a letra D de dado. Superávit financeiro do ano anterior poderá ser usado como fonte para as emendas ao projeto de lei orçamentária. Não, né? Como a gente já visualizou, por exemplo, o parlamentar, quando ele quiser criar uma emenda, criando uma nova despesa, ele tem que indicar a fonte. Só que superávit financeiro não pode ser fonte para emendas, só para crédito adicional. Para emendas, só pode ser fonte anulação de despesa. Então, não pode ter outra fonte que não seja anulação de despesa. Então, o parlamentar, para criar uma despesa, através de emenda, ele tem que anular uma despesa que já está contemplada no projeto, anular, pegar aquela dotação e transferir para a emenda, para a despesa que ele quer criar via essa emenda. Então, a única fonte possível é anulação de despesa. Vamos analisar agora a letra E.
A anulação de despesa com dotação para despesa de pessoal poderá ser usada como fonte para emendas orçamentárias ao projeto de lei orçamentária em caso de calamidade pública declarada pelo presidente da República. Gente, olha, nesse caso específico, não existe essa exceção. Então, quando o parlamentar quiser apresentar uma emenda que vai criar uma despesa, ele tem que indicar a fonte, que só pode ser anulação de despesa. Mas não pode ser qualquer despesa. Despesa de pessoal não pode. Na verdade, são 3 despesas que não podem ser anuladas, tá, gente? Para fins de emenda. Pessoal, serviços da dívida e transferências tributárias. Essas 3, não pode. Ok? Então, você não poderá anular, o parlamentar não poderá anular despesas com pessoal, serviço da dívida e transferência tributária para fins de emenda orçamentária. Não pode, é vedado. Essas 3, se cair em prova, já sabe que não pode. Tá legal? Então, o erro da questão é exatamente porque ele fala pessoal e pessoal não pode ser anulado. Serviço da dívida, que é juros, e principal da dívida, despesas, né? Não pode ser anulado para fazer emenda. É a mesma coisa transferência tributária. Não são aquelas transferências constitucionais que o ente tem que transferir, que fica como despesa no orçamento. Também não pode ser anulada, tá bom? Então, para fins de emenda. Então, nesse caso, gabarito letra A, né? Então, gabarito. Bom, vamos para mais uma questão, a questão 7, que fala assim, de acordo com a legislação orçamentária, é vedado exceto. Então, a questão que quer a falsa. Então, o que é vedado aí, né? Quer saber o que é vedado? Exceto, ou seja, o que é permitido. Então, é vedado a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários e adicionais. Isso aqui está certo, né? Essa vedação está lá no artigo 167 da Constituição Federal, que diz que, olha, você não pode realizar despesa no valor maior do que os créditos orçamentários ou adicionais. Isso seria uma ilegalidade. Então, se o governo tem um crédito de 100, o máximo que ele pode realizar de despesa é 100. É isso que diz essa vedação aí prevista no artigo 167 da Constituição Federal, ok? Vamos lá para B. A aprovação de lei orçamentária com montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro superior ao total das receitas estimadas para o mesmo período. É vedado, né? A aprovação de lei orçamentária com montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro superior ao total das receitas estimadas para o mesmo período. Gente, é o gabarito. Tá falso, isso não é vedado. Por incrível que pareça, tá, gente? Essa vedação, ela só existia na Constituição Federal de 67, que uma lei orçamentária ela não poderia ser aprovada com uma despesa autorizada maior do que a receita estimada. Então, isso estava claríssimo, né, na Constituição de 67. Tinha um dispositivo assim, a lei orçamentária não pode ter uma despesa autorizada maior do que as receitas estimadas para o mesmo período. Só que na Constituição de 88, esse dispositivo não foi inserido. Inclusive, né, recentemente, a gente tem vários orçamentos aí sendo aprovados com uma despesa autorizada maior do que a receita estimada. Né? O caso, por exemplo, que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Então, é muito comum isso acontecer agora e não tem vedação. Tá legal? Então, se isso cair em prova, vai ser uma pegadinha. Gabarito B de bola é a questão errada. Ok? Vamos analisar as demais? Eu só vou sair da tela aqui também, né, para não atrapalhar. Bom, C. É vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa aprovada pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. É exatamente a regra de ouro. A regra de ouro, se aparecer em prova, você já sabe, é aquela que proíbe, né, você ter receita com operação de crédito maior do que a despesa de capital. Então, o orçamento ele não pode ter uma receita com operação de crédito maior do que a despesa de capital. Essa é a regra de ouro, tá bom? Agora, tem uma exceção que diz que pode, mas tem que ser uma exceção. Ressalvadas as autorizadas, mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovada pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Então, o Poder Legislativo, por maioria absoluta, pode trazer uma exceção à regra de ouro, tá bom? D. É vedada a utilização de créditos ilimitados. Também tá certo, tá, gente?
Está lá no artigo 167 da Constituição. Então, se aparecer questão em prova, em caso de guerra, pode ser aprovado, pode ser utilizado créditos ilimitados. Não, o crédito tem que ter limite, mesmo em caso de guerra. Então, é vedado conceder ou utilizar são de créditos ilimitados. Tem que ter sempre um valor limite. É vedada a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal, estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas de pessoal ativo, inativo e pensionista dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Também está lá no artigo 167, é uma vedação. Isso é porque antigamente era uma bagunça, um ente ficava endividado e o outro ente emprestava dinheiro e tudo ficava resolvido, mas isso virava uma bola de neve. Então, para evitar isso, a Constituição de 88 impede que não pode fazer transferência voluntária, nem pode conceder empréstimo para pagamento de despesa de pessoal, tá? De outro ente. Então, o ente não pode pegar dinheiro emprestado para realizar despesa de pessoal, para pagar despesa de pessoal de outro ente. Pode ser tanto via transferência voluntária, como via empréstimo. Não pode ser feito. Então, nesse caso, o gabarito dá 7B de bola. Bom, vamos lá para a questão 8. Então, todas as questões, né, elas têm como fim, nesse caso específico, né, o artigo 167, onde tem lá o consagrado princípio da não afetação das receitas. Então, esse princípio ele tenta fazer com que não haja vedação, vinculação, né, por lei de receitas de impostos a determinada despesa, exatamente para dar uma maior margem de flexibilidade para o gestor decidir aonde utilizar aquelas receitas. Só que tem várias exceções esse princípio. E essa questão, ela quer saber exatamente a falsa, né? O que efetivamente não pode ser vinculado à receita de impostos. Então, ações e serviços públicos de saúde é uma exceção. Então, pode vincular a receita de impostos. Desenvolvimento do ensino também é uma exceção, então pode vincular receita de impostos. Agora, vincular receita de impostos à atividade da segurança tributária pública não pode. Isso não está como exceção na Constituição Federal. Então, nesse caso, foi o gabarito da questão 8, né, que não pode vincular para atividades de segurança pública. Vamos analisar as demais, né? Prestação de garantia às operações de crédito por antecipação de receita. Você pode dar receita de imposto para garantir as operações com aro, né? Opa, esse caso aqui tá certo, pode, né? E ela aqui é errada, né? Já está lá o gabarito C. E na letra E, também prestar garantia ou contra-garantia à União para pagamento de débitos com esta, quando o governo concede uma garantia ou contra-garantia, ele pode vincular a receita de impostos. Então, também está liberado, a Constituição permite. Então, no caso específico, aí só a segurança pública, que a Constituição ela não consagra a permissão, a vinculação de receita de impostos à segurança pública. Então, nesse caso, gabarito foi C. Vamos lá, para a gente fazer a 9. Então, vamos analisar agora a questão 9 aí do nosso material. Bom, pessoal, vamos lá para a questão 9. É uma questão que trabalha aí os estágios da receita. Então, só para a gente lembrar, né, a doutrina consagra, né, quais são os estágios da receita consagrados na doutrina, é o famoso PLA. Então, a receita ela vai passando por esses estágios. Previsão, PLA são as iniciais dos estágios. Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Então, a gente teria que saber aí as regras atinentes a esses estágios, nesse passo a passo para a realização da receita orçamentária, e com base nessas informações foram extraídas aí essas opções. Vamos lá. Bom, o lançamento contábil e o recolhimento tributário são estágios da receita. Errado, né, gente? Ele quer, inclusive, aqui a opção correta. Lembrar que o lançamento que efetivamente considerado estágio da receita não é o lançamento contábil, é o lançamento tributário, né? Como, por exemplo, o carnê do IPTU, né? O lançamento que vai gerar o carnê do IPTU. Então, não é lançamento contábil que é considerado estágios da receita, ok? Vamos lá. B. Todas as receitas públicas passam pelo estágio do lançamento, arrecadação e recolhimento. Também é errado, né, falar isso, porque a gente tem receita, né, que não passa, como, por exemplo, as receitas
extra-orçamentárias, só vale para as receitas orçamentárias, mas tem receita que realmente não passa mesmo sendo receita orçamentária, como, por exemplo, uma doação recebida. Ó. Doação financeira recebida. O que acontece? O governo não tem como prever na LOA que ele vai receber uma doação financeira. Então, não vai estar prevista. Não vai ser lançada porque não vai precisar fazer a cobrança. Né? Então, ela só vai ser arrecadada e recolhida. Então, ela não passa por todos os estágios da receita. Ok? Então, tem receita que não passa. Então, essa questão está errada por isso, né? Porque nem todas as receitas, né? Deixar aqui bem claro, nem todas as receitas passam pelo estágio do lançamento. Vamos lá para C. A arrecadação só poderá ser feita em estabelecimentos bancários públicos credenciados pelo ente arrecadador. Lembrar que a arrecadação é quando o contribuinte se dirige a uma agência bancária para fazer o pagamento. E aí ele vai fazer o pagamento em banco que foi credenciado pelo agente arrecadador. Né? Só que essa questão está errada porque ela fala banco público. Na verdade, banco credenciado para fins de arrecadação pode ser público ou privado. Então, ele pode escolher Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas também pode escolher bancos privados, como credenciados, Itaú, Bradesco, etc. Tá legal? Então, para fins de arrecadação, pode ser banco público ou privado. Então, por isso que essa questão estaria errada também. Vamos para B. A conta única fica no Banco do Brasil. Está errado, né? Se você pegar a Constituição Federal, as disponibilidades financeiras da União não vão ficar no Banco do Brasil, vão ficar no Banco Central. É o que diz a Constituição Federal, né? Fica no Banco Central. E aí lembrar que o Banco do Brasil ele operacionaliza a conta única, mas a conta única mesmo, as disponibilidades financeiras, fica no Banco Central e não no Banco do Brasil, no caso da União. Estados e municípios e Distrito Federal vão ficar em bancos públicos, né? Bancos, instituições financeiras oficiais. Vamos lá para a letra E. Então, a letra D também está errada. Então, a letra E é a letra correta, né? A opção correta. A previsão de receitas é a etapa que antecede a fixação do montante de despesas, que irá constar na lei do orçamento, além de ser base para estimar as necessidades de financiamento do governo. Sim, exatamente assim que o governo estabelece o seu orçamento. Eu vou até sair aqui da tela só para a gente fazer uma visualização maior, inclusive, né, o gabarito é letra E. O orçamento, a primeira coisa que é feito na hora de elaborar o orçamento é estabelecer aí o resultado primário, que seria exatamente a poupança que o governo quer fazer para reduzir a dívida. Aí depois ele vai fazer o quê? A previsão da receita. E depois sim ele faz, né, vamos fazer aqui um passo a passo, ele vai estabelecer lá a fixação da despesa. E aí pode ser que a fixação da despesa seja maior do que a receita prevista. Aí sim, se ele tiver uma despesa maior do que a receita prevista para cumprir o resultado primário, o que ele faz? Aí, nesse caso específico, ele vai precisar de financiamentos. Aí ele vai identificar, aí sim, as suas necessidades de financiamento. Então, tem todo um passo a passo para você visualizar, para você montar o orçamento. Estabelece lá o resultado primário, aí faz a previsão da receita, faz a fixação da despesa. A fixação da despesa está maior do que a previsão da receita para cumprir o resultado primário, então ele vai precisar de financiamentos. Aí ele vai identificar as necessidades de financiamento. Maravilha? Então, questão 9, gabarito letra E. Bom, agora a gente vai fazer a correção da 10. E a correção da 10 é a marca opção que indica a ordem correta do processamento da despesa pública. Gente, os estágios da despesa pública consagrados é o famoso FEL, fixação, empenho, liquidação e pagamento. Então, a despesa orçamentária, teoricamente, ela passa por esses estágios, fixação, empenho, liquidação e pagamento. Mas desde o MCASP anterior, né, houve uma inovação nesses estágios. Então, foram inseridas algumas outras fases que a despesa passa, que tem sido cobrado em provas, e esse não foi diferente. No caso específico, tá, gente? Da questão, a ordem correta está aqui na letra C. Ó, fixação, aí tem a centralização de créditos orçamentários, programação orçamentária e financeira, aí vem
a licitação, processo de licitação e contratação, aí depois que vem empenho, liquidação e pagamento. Então, entre a fixação e empenho, foram inseridas outras fases. Então, tem que saber a ordem dessas outras fases, tá? Então, gabarito da 10, letra C. Eu vou aqui passar só um esqueminha, né, para a gente visualizar essas informações novas. Então, o que o MCASP fez? Ele dividiu a despesa, né, em duas etapas. A etapa do planejamento e a etapa da execução. Na etapa da execução, não teve problema nenhum, não mudou nada. Empenho, liquidação e pagamento. Porém, na fase do planejamento, que vai desde a fixação da despesa na LOA até o processo de licitação e contratação, existem duas fases que foram inseridas aí. A descentralização de créditos orçamentários, que basicamente, né, a descentralização é quando é necessário transferir crédito orçamentário entre unidades orçamentárias para realizar a despesa. Então, vamos supor que a despesa, o crédito esteja com a unidade A, mas quem vai executar a despesa é a unidade B. Então, vai ser feita uma transferência do crédito da unidade A para a unidade B. Então, isso que seria a descentralização de créditos orçamentários. A programação orçamentária e financeira, que é exatamente saber se existe orçamento e financeiro suficiente para realizar aquela despesa, né? Ter aquele gerenciamento, né? Antes de autorizar a licitação, que realmente vai ter recurso suficiente para pagar aquela despesa. Aí, depois disso, claro, vai acontecer a licitação ou dispensa, né? Porque tem casos que a licitação é dispensada, e a contratação da despesa. Depois da contratação da despesa, aí acaba a etapa do planejamento. E aí você começa a fase da execução, que vai contemplar os outros estágios, que é o empenho, liquidação e pagamento, ok? Então, tentar lembrar dessa ordem aí e essa novidade estabelecida pelo MCASP, né? Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Então, vamos agora para a questão 11. A questão 11 é sobre suprimento de fundos, que também é chamado de adiantamentos, que é correto afirmar, exceto, ou seja, ele quer a falsa. Gente, só para lembrar que adiantamento ou suprimento de fundos é uma modalidade de pagamento que é para ser usado em casos especiais. Então, em casos especiais, o governo usa essa modalidade de pagamento chamado de suprimento de fundos ou adiantamentos. Então, você teria que saber as regras aplicadas ao adiantamento e o suprimento de fundos para poder acertar essa questão. Então, vamos lá para a gente analisar as opções pertinentes aí à questão 11. Constitui despesa orçamentária, então lembrar que é uma despesa orçamentária como outra, tá, gente? Ou seja, para conceder o recurso ao suprido, é necessário percorrer 3 estágios da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento. Então, lembrar que o suprimento de fundos ele passa por todos os estágios: fixação, empenho, liquidação e pagamento, já que é uma despesa orçamentária, tá bom? Consiste da entrega de numerário a servidor, tá certo? Numerário aqui seria dinheiro, mas hoje usam cartão de crédito, de débito, cheque, usa várias coisas, sempre precedida de empenho. Então, o empenho tem que ser prévio, né, essa entrega desse dinheiro a servidor, na dotação própria para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Então, é um dinheiro, é um valor que é empenhado, esse valor é entregue ao servidor, e o servidor só pode usar as despesas que a lei permite, não pode ser de qualquer despesa, somente despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Não se fará adiantamento a servidor em alcance, tá certo? Lembrar que, nesse caso, né, servidor em alcance, então todas elas estão certas, né? Lembrar que ela que é a errada, né? Servidor em alcance é aquele que prestou contas e teve as contas impugnadas, ou que não prestou contas. Tem um prazo para prestar contas. E aquele servidor não prestou contas. Então, ele está em alcance, porque ele não prestou contas ou teve as contas impugnadas. Ele está em alcance, ele está impedido, não poderá receber um novo adiantamento. Suprimento de fundos deve ser utilizado para atender as despesas eventuais, inclusive em viagens e com serviços especiais que exigem pronto pagamento. Então, esse é o objetivo do adiantamento. Para essas despesas, imagina se tivesse que algumas despesas tivesse que fazer licitação, assinar contrato para depois realizar a despesa. Ia ser uma loucura. Tem despesa que você exige pronto pagamento. Imagina,
Uma viatura policial furou o pneu, tem que consertar o pneu. É uma despesa especial que exige pronto pagamento. E aí, nesse caso, existe uma verba chamada suprimento de fundos, exatamente para essas situações especiais. Também está certo. Então, a última, não se considerar suprimento de fundos, a servidor a responsável por outro suprimento. Não considerar suprimento de fundos a responsável por outro suprimento. Está errado. Por quê? Porque o mesmo servidor ele pode receber 2 adiantamentos. Ou seja, 2 suprimentos de fundos. Não pode 3. Então, 2 adiantamentos pode. 3 não pode. Então, se essa pessoa já era responsável por outro suprimento, ela tinha 1. Então, ela pode receber o segundo. Então, quando a questão fala que não se considerar, está errado. Porque o mesmo servidor pode ter até 2 adiantamentos, não pode ter o terceiro, ok? Então, é o gabarito da questão, tá, gente? Letra E, porque o mesmo servidor pode receber até 2 adiantamentos, e não o terceiro. Então, gente, como é que funciona isso? Né? Só para a gente deixar isso mais claro. O servidor recebeu um adiantamento. Ele tem que usar e prestar contas. Então, enquanto ele não prestar contas, ele não está livre daquele adiantamento. Vamos supor que ele recebeu 1, ainda não prestou contas. Ele pode receber o segundo? Pode, mesmo não tendo prestado contas, porque ele pode receber até 2. Agora, ele não pode receber o terceiro. Para ele receber o terceiro, ele tem que prestar contas de 1, para sempre ficar no máximo com 2 adiantamentos pendentes de prestação de contas. Tá legal? Então, até 2 pode. Não pode o terceiro enquanto ele não tiver prestado contas de um dos 2 que ele recebeu anteriormente. Maravilha? Bom, então vamos lá para a questão 12, que fala sobre restos a pagar. Então, ele quer a falsa, né? Gente, só para lembrar que restos a pagar toda despesa que foi empenhada e no final do ano ela não foi paga. Então, ela se torna restos a pagar. Vamos analisar os itens, então. Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se processada das não processadas. Está correto? Então, essa não é a resposta, é exatamente a literalidade da Lei 4.320, né, quando fala em restos a pagar. Restos a pagar, em geral, não podem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens e serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a administração não poderá cumprir com a obrigação de pagar. Gente, restos a pagar, que não pode ser, nem em geral, que não podem ser cancelados. Na verdade, os restos a pagar que não podem ser cancelados são os processados. Processados são os liquidados, ou seja, o direito já está liquidado. Então, nesse caso, a questão estaria errada, tá? Tendo em vista que o fornecedor cumpriu com a obrigação de fazer e a administração não pode deixar com a obrigação de pagar. Então, não é qualquer restos a pagar, é só o processado. Tá, gente? Em geral, quer dizer que, em regra, eles não podem ser cancelados. Em regra. Pode ter situações que você possa ter que cancelar restos a pagar processado, mas é exceção mesmo, porque, em regra, em geral, né, os restos a pagar processados, né, os que já foram liquidados, não podem ser cancelados. Tá bom, gente? Inclusive, essa questão ela foi extraída literalmente do novo MCASP, que fala que restos a pagar processados em geral, ou seja, em regra, não podem ser cancelados, tá? Tendo em vista que o fornecedor de bens e serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a administração não pode deixar com a obrigação de pagar, mas ele diz em geral porque pode ser que exista alguma situação onde haja realmente um cancelamento de RP processado, claro, e aí tem que ser devidamente justificado. Serão inscritas em restos a pagar as despesas liquidadas e não pagas no exercício financeiro, ou seja, aquela em que o serviço, obra ou material, então gabarito é B, né, que é a questão errada, contratado tenha sido prestado, entregue e aceita pelo contribuinte. Então, também está correto, né? Os restos a pagar são inscritos a pagar as despesas liquidadas ou não, e não pagas, no exercício financeiro, ou seja, aquelas em que o serviço, obra ou material contratado tenha sido prestado, entregue e aceita pelo contratante. Não tem nenhum erro nessa questão. Serão inscritas em restos a pagar as despesas não liquidadas. Então, ele fala em liquidadas, agora ele fala em não liquidadas. Então, naquele caso anterior, ele estava falando do RPP, né, restos a pagar processado. Nessa questão aqui, ele está falando do restos a pagar despesas não liquidadas. Então, ele está falando do RPN.
quando o serviço ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e que se encontre em 31 de dezembro de cada exercício financeiro em fase de verificação do direito adquirido pelo credor. Então, nesse caso, o que aconteceu? O fato gerador aconteceu, mas não aconteceu a liquidação. Então, deve ser contabilizado como RPN. Por quê? Para ser RPP, tem que ter a liquidação. Nesse caso, aconteceu o fato gerador, mas não aconteceu a liquidação. Nesse caso, ainda continua sendo RPN. E também, ou ele também dá outra opção, que pode ser escrito como RPN, ou que a despesa, né, encontre-se em fase de liquidação do direito, encontra-se em fase de verificação do direito adquirido pelo credor, ou quando o prazo para o cumprimento da obrigação assumida pelo credor estiver vigente. Então, gente, ele vai escrever uma despesa em réis a pagar não processado quando não aconteceu a liquidação. E aí ele pode escrever uma que o fato gerador aconteceu, mas não aconteceu a liquidação, e a outra quando o fato gerador não aconteceu ainda, né, que é a entrega da mercadoria e a prestação do serviço, mas ainda está no prazo para o cumprimento da obrigação assumida pelo credor. Então, nesses casos, mesmo não acontecendo o fato gerador, a despesa é inscrita em réis a pagar não processados, tá, gente? Então, tem que sempre lembrar que o processado é o liquidado e o não processado é o não liquidado. E aí pode acontecer em escrever despesa que o fato gerador já aconteceu e cujo fato gerador ainda vai acontecer porque está dentro do prazo ainda legal para que seja cumprida a obrigação pelo credor. Maravilha? Então também está certo. E a letra E, é vedado ao titular de poder nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha obrigações, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa. Tá certo, né? É fundamentado lá no artigo 42 da LRF, que fala que nos 2 últimos quadrimestres não pode realizar despesa e deixar para o próximo sem deixar disponibilidade de caixa. Então, nos 2 últimos quadrimestres do mandato, se realizou despesa, tem que pagar. E se não pagou, tem que deixar caixa. Não pode deixar dívida sem caixa para o próximo gestor. Esse é o impedimento previsto no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.